A Bíblia fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que a gente possa não impedir a manifestação da glória de Deus, mas que a gente possa deixar liberar. A glória que está dentro de nós, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, transforma nossas vidas, faz teu querer, Espírito Santo, toma conta, só o Senhor pode fazer com que a palavra penetre os corações, Pai. Nós podemos só levar a palavra, mas é o Senhor que convence, que transforma, que restaura, convence do pecado, da justiça, do juízo, e é o Senhor que nos leva ao arrependimento, é o Senhor que faz todas as coisas, Pai. O Senhor é o autor e consumador, o Senhor que é autor da fé, nos deu ela, e o Senhor vai completar até o dia de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer estar aqui ministrando, tantos homens de Deus aqui, líderes e pastores, né, que estão nessa casa, poderiam estar aqui, mas Deus nos colocou aqui hoje, né, então vamos trazer aquilo que Deus quer, e Deus vai fazer bênçãos. Tem um versículo, que está em Isaías 53, ele fala, né, ele foi subindo como raiz numa terra seca, ele não tinha aparência nem beleza, né, que nos atraísse, mas ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Ali estava falando 800 anos antes de Jesus vir no mundo, falava que havia um Salvador. E o que ele era? Uma raiz numa terra seca. O que a raiz é? É o que gera a vida. Primeiro, a semente morre e depois a raiz. Quando Jesus morreu, uma raiz brotou na terra, onde que estava maldita pelo pecado de Adão. Quando Jesus morreu, a raiz numa terra seca pôde dar vida a nós, a esse mundo. Então, se alguém falar assim, não tem solução, por que não tem solução se uma raiz de vida brotou? Se uma raiz de vida brotou na terra seca do seu coração? Quando Adão comeu Eva comeu e depois deu para Adão. O que aconteceu? Deus falou assim, se comer vai morrer. Na hora não morreu. Mas depois nós vemos que o filho, Caim matou Abel. A morte entrou no mundo ali. Quando o pecado entrou, uma raiz de morte entrou. E foi contaminando. A nossa natureza é assim. Mas nós recebemos uma nova natureza. Porque a raiz... Jesus é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele é a raiz que nos dá vida. E eu creio que Deus quer fazer isso nos nossos corações hoje. Trazer vida. E a vida está aí. E Deus vai fazer muitas coisas. O tema de hoje que nós colocamos aqui, não se prive da graça de Deus, do favor de Deus, por causa da amargura e ofensa sofrida. O tema é cumprido. Não se prive da graça de Deus. A graça de Deus é tudo que nós temos. É a vida, é a raiz de vida, né? A Bíblia fala que Ele se fez maldito por nós para que a bênção chegasse a nós, né? A bênção de Abraão chegasse a nós pela fé. A bênção de Abraão é a dádiva, é a bênção, é a graça de Deus. E que através dessa bênção a gente receba o Espírito Santo em nosso coração. Essa foi a forma que Deus encontrou de trazer vida ao homem que estava morto. E o tema de hoje fala, não se prive da graça. Você já parou para pensar? Se privar da graça? Se privar daquilo que é a dádiva de Deus, daquilo que é o poder de Deus, de todas as bênçãos que Deus tem para você através do Evangelho? Se privar da graça é que nem fechar uma porta e falar assim, bom, a partir de hoje, todas as bênçãos de Deus deixam de estar disponíveis a você. Fechou a porta da graça. E aí todas as bênçãos, saúde, milagre, prosperidade, salvação, arrependimento, tudo ali. E eu não tenho acesso a ela. Por quê? Porque eu me privei da graça. E essa é a mensagem. Às vezes... Não é Deus que nos priva da graça, porque Ele nos deu ela já, em Cristo, pela fé. Mas é nós mesmos que nos privamos da graça. E às vezes nós nem sabemos. E de repente,
estamos caminhando sem graça, sem alegria, sem paz, né? Numa vida amarga, triste, sem esperança, e além do mais, culpando a Deus, culpando o irmão, culpando o pastor, culpando todo mundo, e não reconhecendo que é só eu que posso abrir essa porta que Deus já deixou. A graça está disponível a todas as pessoas, mas é pela fé, pela humildade de você reconhecer que precisa dessa graça e pedir, né? Que nem o leproso. Ele era leproso, imundo, mas ele se jogou diante de Jesus, diante da multidão, as pessoas gritaram, imundo! Mas ele falou, se o Senhor quiser, pode me purificar. Aí Jesus tocou nele, para mostrar, ninguém tocava nele, mas Jesus, eu toco em você. E eu quero ser limpo. Ele só precisou se prostrar e reconhecer, igual muitos pecadores que necessitavam da graça, se jogavam diante de Jesus. Eu não mereço, mas eu preciso, é só o Senhor, que nem o filho de Jairo, que nem a mulher com fluxo de sangue, que nem tantos ali que não sou digno de que entres em minha casa, mas dizem uma palavra só e meu servo será curado. Tantos que não mereciam, como nós não merecemos. E a graça é um favor imerecido. A bênção que segue nossas vidas por causa da nossa decisão. Um dia você decidiu por Jesus, um dia você veio aqui e aceitou Jesus. E a Bíblia fala que a divina semente foi colocada no seu coração. E todos que receberam ganharam o poder para ser feito filho de Deus. Quem aqui já recebeu Jesus? Então tudo que você precisa, o divino poder já foi dado para que você tenha a natureza de Deus. Já pensou? O próprio Deus habita em você, você tem a mente de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você é o próprio Jesus andando na terra. Mas às vezes é nós que não sabemos. Às vezes nós achamos que somos um coitadinho andando na terra, mas nós somos o próprio Jesus. Tudo que Deus tinha para nos fazer poderosos na terra, Ele falou, recebereis poder. É assim que a gente tem poder, é porque o Espírito entrou em nós, a gente consegue ser testemunha, a gente consegue anunciar, mas é tudo pela graça, pelo dom, pela misericórdia de Deus. É Deus, a graça é Deus sendo favorável, é colocando em nós esse depósito de graça que flui para a vida eterna. Do seu interior fluirão rios de água viva. Está ali. A graça Deus nos deu, mas a responsabilidade da fé é nossa. Fala assim, a graça Deus deu. São todas as bênçãos de Deus. Mas a responsabilidade da fé é minha. Deus deu a graça, a bênção e o favor. Mas é Deus que vai ter que ter fé por você? Ou é você que vai ter que ter fé para acreditar e tomar posse e agir de acordo com aquilo que você já é em Cristo? Ele te tornou santo, ande na santidade. Ele te tornou curado, ande curado. Ele te tornou próspero, abençoado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, levou sobre si nossas dores. Tudo isso já foi conquistado na região celestial. Pela graça sois salvos pela graça sois salvos, mediante que é uma responsabilidade nossa. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele ainda nos ajuda em nossa fraqueza. Ele aumenta a nossa fé, Ele nos capacita, Ele deu uma porção. Mas um dia um pai do menino que estava com um demônio, ele, Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha fé. Os discípulos que não conseguiam perdoar, aumenta-nos a fé, porque perdoar uma vez até que vai, mas 70 vezes 7, quem consegue? Aí vem graça quando você pede ajuda. E aí Deus vem isso. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O Evangelho é assim. Deus nos perdoou na cruz. Aqui está todo o milagre para você andar na graça. Quando você entende que você é perdoado, você está ganhando acesso a andar em toda a bênção e não ser privado da graça. Porque se eu entendo que eu sou perdoado, eu não tenho condição de andar não perdoando, não fazendo o mesmo. E não sendo grato a Deus. A pessoa que não é grata é porque ela esqueceu de todos os pecados que foram perdoados do passado. Como que Deus te amou, Ele te escolheu. Como que você era crica e chato e não queria vir na igreja, mas Deus, Ele puxou você, Ele dá um jeito. E você está aqui hoje louvando ao Senhor. Você acha assim, mas tem uns caras aí que é difícil converter. Mas e você, foi fácil? Foi fácil você estar aqui hoje?
louvando a Deus, adorando, ministrando, pregando o Evangelho, sendo usado como bênção. É fácil? Não foi fácil para Deus. Foi milagre de Deus você estar aqui hoje. Milagre eu estar aqui hoje. Mas foi tudo porque um dia eu entendi que foi perdoado. E quando eu não perder essa visão do tanto que Ele me amou na cruz, é assim que eu continuo andando no primeiro amor. Não é o primeiro amor que eu amei a Deus, é o primeiro amor que eu entendi o quanto que eu fui amado. Isso é o primeiro amor. A hora que eu entendo, que eu começo a entender que Ele continua me amando, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo ainda em falhas, depois de tantos anos na igreja, ainda errando, mas é assim mesmo. Ele falou, filhinho, se pecar, temos um advogado. Caminhe nessa graça, peça perdão, continue, né? Então, o perdão, pela fé nós recebemos o Espírito Santo, que eu falei, né? O Espírito da graça que nos faz dar frutos. É esse Espírito, essa raiz que está em você, essa videira verdadeira que é Jesus, que aí Ele falou, sem mim nada podeis fazer. E Deus espera de nós o quê? Frutos. Quais são os frutos que Deus espera? Um caráter parecido com o de Jesus. No final da nossa vida, não vai ser o tanto de dinheiro que eu ganhei, o tanto de posição que eu tenho, se eu tenho um ministério, se eu expulsei demônios, porque até Jesus falou, muitos expulsam demônios em meu nome, mas eu não vos conheço. O que vai fazer a diferença é se eu deixei o Espírito Santo produzir os frutos dele em nós. E eu estou parecido mais e mais a cada dia com Jesus. Em amor, bondade, alegria, fidelidade, mansidão. Aí quando a pessoa fala assim, cara, esse cara, ele é bom demais, ele tem uma paciência, ele prega, ele ensina, a pessoa vai confundir você. Uma vez perguntaram para um missionário, você é Jesus? Ele viu, parecia tanto com Jesus que ele perguntou, você é Jesus? Aí Jeová, alguém vai perguntar, Jeová, mas você é Jesus, não é possível. Você vai pregar, evangelizar, de repente o cara fala, mas tem algo esquisito aqui, você parece um anjo que veio agora, mas você é Jesus. Quando a gente começar a se parecer com Jesus, Paulo falou assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? Ele é imitador de Cristo, nós também. É nesses sentimentos que nós precisamos frutificar, que Deus espera nesses dias. Eu creio que o tema do fogo da presença, ele está queimando nossos corações esse tempo. Que nem Isaías, ele viu a glória, ele falou, sou um homem de lábios impuros. Deus tocou, eu moro num povo de impuros lábios. Quando ele confessou isso, Deus veio um anjo, pegou uma brasa, tocou nos lábios e purificou. E depois Deus falou, quem enviarei? Ele falou, envia-me a mim. Deus quer fazer uma purificação, e é de dentro para fora, é no coração, né? Não adianta mudar só a aparência, é o coração que Deus quer transformar nesses dias, com o fogo da presença. Eu creio que Deus tem feito isso. Às vezes, dói, mas às vezes é necessário muitas coisas, né? Sempre às vezes para dar fruto, é necessário podas, é necessário renunciar ao mundo, o pecado. Isso é carregar a cruz, é renunciar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz dia a dia e seguir após Jesus. Jesus tomou a cruz para quê? Para ir para morrer. E eu tomo minha cruz para quê? Para morrer. Morrer para eu mesmo, morrer para o meu pecado, morrer para minhas vontades muitas vezes, né? E à medida que nós morremos, nós vamos frutificando, e a semente é assim, ela morre para depois dar fruto, senão ela fica sozinha, né? Mas é isso. Quantas bênçãos Deus nos deu pela graça? Sabia falar que Efésios 1:3. Pela graça, é bendito o Pai nosso Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então está tudo no Espírito. E quando eu oro, eu tomo posse. Quando eu creio, eu tomo posse. Amém? A graça é quando o céu está aberto sobre a sua vida. Existem muitas maneiras do céu se abrir. Jesus falou, quando eu estava orando, o céu se abriu. Amém? Então, uma maneira. Quando eu perdoo, é uma forma do céu se abrir. Quando eu amo, também é uma forma de receber graça, né? Quando eu oferto, a Bíblia fala de volta você terá. São bênçãos que vão, a partir do momento que eu usufruo, então posso pela fé. Quando eu sou humilde, a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, resiste ao soberbo. Existem maneiras, atitudes que abrem o céu sobre minha vida. Quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu
eu amo as pessoas, quando eu perdoo, são maneiras, né? Agora, quando eu faço o contrário, talvez eu possa estar fechando o céu sobre minha vida em alguma área, em algum momento, né? Quando a amargura vem, nós vamos falar sobre amargura e ofensas hoje. Então é necessário que nosso coração esteja aberto, esteja disposto a deixar Deus curar. E se Deus quer curar a sua vida, deixa Ele fazer, em nome de Jesus. Enquanto eu estou ministrando, eu creio que nós estamos num ambiente de cura, de milagre e de provisão. O pastor falou que nós estávamos aqui nesse culto, que Deus ia usar o louvor, a palavra, nós oramos antes, nós oramos, louvamos canções tremendas ali, glorificando o nome do Senhor. E é um Deus santo, santo, santo. Na Bíblia dificilmente você acha amor, Deus de amor, 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 mas santo, uma das poucas coisas que fala repetidamente 3 vezes é santo, 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 porque o nosso Deus é santo e é isso que é o nosso chamado, sede santos, né? Então vamos lá, Hebreus 12, 15. Colocou ali? Hebreus 12, 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos se contaminem. Já pensou? A amargura, tendo cuidado para não se privar da graça, por causa que talvez aconteceu uma amargura. A amargura, ela vem do quê? Do ressentimento, de uma mágoa, de uma ofensa sofrida. E aí eu me amargurei. Fiquei amargo. O amargurado vem da amargura. Está meio amargurado, está meio amargo. Quem é que gosta de café sem açúcar? Alguns já são corajosos, enfrentou e depois agora acostumou, né? Mas aquele que toma com açúcar, quando toma sem açúcar, ele... não é forte o negócio, né? Mas depois você vai acostumando e o pessoal fala açúcar, faz mal, aí você vai acostumando. Mas o amargo, tem hora que o amargo é ruim. O fígado, né? O pessoal fala assim, quando você matar animal, você tira o fel do fígado, senão amarga. E o fel é amargo. E a amargura não tem como esconder. Às vezes você chega em casa, né? Bom dia. Aí o que tem de bom hoje? A pessoa está amarga, né? Não sei porquê. Aconteceu. E às vezes no nosso dia a dia, nós mesmos nos amarguramos por uma situação, por alguma coisa, porque algo aconteceu que uma raiz de amargura penetrou no nosso coração. E aí ele fala assim, cuidado, para que essa raiz de amargura não venha e perturbe, e contamine aos outros. E aquele que está amargurado, ele tem a tendência, talvez, de contaminar outras pessoas. Por quê? Porque ele está amargurado por causa de uma situação. Daí quando chega alguém e pergunta, é porque fulano fez isso, é porque aconteceu isso, é porque isso e assado, porque a vida. E aí o problema é que às vezes é porque Deus não fez. Deus fez na vida do outro e não fez na minha. Por que isso e por que aquilo? Deus deu todas as bênçãos para nós, e deu o trabalho, deu as provisões, mas é nós que temos que interagir nesse mundo. Deus te deu o trabalho, quem mais se esforça vai ter mais bênção, porque Deus recompensa o esforço também. Mas aí nós precisamos nos esforçar para aprender, para crescer, para organizar, para fazer várias coisas. Não é só deixar assim, Deus deu esse trabalho aqui, vai dar certo. Eu vou casar aqui, depois, na hora do meio do meu casamento vai ser uma bênção, não tem problema. Porque eu casei na presença de Deus, tudo vai dar certo. Minha esposa vai me amar, eu vou amar, não vai faltar nada, tudo beleza. O que importa é o amor. Só que depois que você casa, aí você vai ver. É porque você botou essa escova aqui, não, eu gosto de botar a escova aqui. Não porque esse papel higiênico, não porque a toalha está jogada no chão, não porque... Aí você vai ver que você precisa trabalhar seu casamento, que Deus está ali, mas você tem que cuidar, né? Jesus o pastor pregou, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Seu casamento é sua bênção, sua família é sua bênção, seu trabalho, seus negócios, não deixa o diabo roubar. Às vezes o problema é que a gente perde porque a gente não cuida direito, né? Mas Deus nos deu inteligência, capacidade, o Espírito Santo para ajudar a nos crescer. Mas é assim, às vezes nós nos privamos da graça por causa da amargura.
que ela vem contaminando e trazendo algumas coisas, né? Privar-se, eu falei, né? O que é privar da graça? É você ficar isento, separado, barrado. Foi barrado no baile, né? Você chegou para entrar na festa, opa, você não pode entrar. Tem um versículo que eu lembrei agora que chegou na noite de casamento do cordeiro, né? Entrando no céu, disse que chegou um lá que não tinha a veste nupcial, né? Ué, você entrou aqui como sem veste? Nós precisamos da veste de santidade, que é o sangue de Jesus, que é a graça, que é a salvação de Deus. Mas tinha um lá que não tinha veste. Opa, 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 não vai entrar sem a veste, ninguém entra aqui, ó. Foi barrado. E nós precisamos entender que Deus quer que a gente usufrua dessa graça. Chegai ao trono da graça, com certeza de fé, com a mente purificada, a má consciência, né? Ele fala que você pode chegar pelo sangue de Jesus, não é por nossos méritos, mas às vezes nós nos privamos. A amargura pode demorar, tem pessoas que podem ficar muitos anos com a amargura, ressentimento, às vezes até esquece que está com isso no coração, e está vivendo uma vida talvez depressiva, triste, desanimada em alguma área, e às vezes Deus quer fazer com que você rompa, que essa raiz seja tirada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Em 1 Pedro 5,5, semelhantemente vós, o mais moço, sede sujeitos aos mais velhos, cingivos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade é uma fonte que te gera graça, que abre as portas da graça. Às vezes a pessoa está ofendida, mas ela não reconhece e ela não quer liberar perdão. Ela fala, não, para aquilo eu não perdoo. Mas Deus está do outro lado esperando, vem, que tem muita coisa boa para você desfrutar. Tem uma vida enorme para você. E é como se a pessoa estivesse num barraco velho, caindo aos pedaços, né? Fechada, trancada, não enxergando a vida que está lá fora que Deus tem, que é a graça de Deus. E você só enxerga uma frestinha, mas você não pode ir para lá. Ou às vezes você não quer ir, a porta Deus falou, está aberta, vai. Não, eu não perdoo. Aí você fica trancado, mas a hora que você libera em humildade, né? A Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde. Você sai daquele lugar e você tem uma vida, alegria, um horizonte novo de vida através da presença de Deus. Ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele fala assim também no 6, ó, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele ao seu tempo vos exalte. Tem um tempo em todas as coisas, mas é necessário que haja humildade e se entregar, consagrar a Deus, né? Lance sobre ele a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Humildade é submeter, reconhecer os erros, reconhecer que talvez por essa falta de perdão, a pessoa que não perdoa, ela está esquecendo do tamanho que ela foi perdoada na cruz. É preciso voltar e olhar. Se ele me perdoou, eu vou perdoar. Só a partir de entender o tanto que ele me ama e que ele me perdoa e que ele me aceita ainda, é que eu consigo amar e perdoar. Mas já foi derramado. Então é isso. A amargura vem de pessoas ofendidas. Ó, tem filhos que são amargurados com os pais porque o pai corrige. Tem pessoas que hoje em dia, o mundo de hoje, ele não aceita mais ninguém ofender ele. Ele não aceita alguém contraria na internet, não aceita o pai falar mais, faz isso meu filho. Não, mas eu sou seu pai, tanto faz. O mundo de hoje, ele quer ser insubmisso, independente, fazer o que quer. Essa é uma geração, até nós vamos ler depois. A geração de hoje, ela se ofende muito fácil. E a ofensa é uma das iscas, é uma da isca de Satanás, que ele usa para te privar da graça de Deus. Membros de igreja, você vê que hoje em dia é tão fácil a pessoa se ofender com os líderes, com o pastor. Basta o pastor pregar um versículo ali que ele falou, não, mas esse eu acho que não é do meu jeito não. Não, porque esse aí não é desse jeito não. Ah, porque ele foi muito duro hoje. Sabe, o difícil não é ouvir uma palavra dura, o difícil é você estar num país perseguido pelo evangelho, tendo que se esconder nas matas para não ser preso, nem ser morto, e mesmo assim continuar louvando o Senhor
e não negar a fé, ou ser morto por Jesus. Vim aqui na igreja, está no ar-condicionado, é fácil. Ouvir uma palavra, reconhecer que às vezes eu estou errado, e às vezes a palavra não é para mim, mas o que custa eu analisar meu coração? Amã, Naamã, né, ele tinha uma lepra, e ele falou, vai lá até o homem de Deus. Quando ele falou assim, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, ele se ofendeu, e quase que ele perdeu a bênção, porque ele se ofendeu, sabia? Lá na minha terra tem rio melhor que esse aí, esse rio Jordão sujo, aí sou general, sou vencedor de guerras. O servo dele, ainda bem que ele ouviu o servo dele, mas o que custa, nós viemos tão longe, você trouxe riqueza aí, ó, o que custa se jogar ali 7 vezes? O que custa ouvir o que o profeta está falando? O que custa sujeitar os líderes, aquele que Deus instituiu, né? O que é esse menino para estar falando essa pregação aí, querendo me afrontar? Mas não é afronta. O Espírito Santo, quem acusa é o diabo, o Espírito Santo convence. Ele fala, filho, o Espírito Santo te acende uma luz. Às vezes é Deus te mostrando e você acha que é acusação, e às vezes você se volta contra Deus, contra os líderes, contra o pastor, não, vou para outra igreja, mas na outra igreja também vai alguém falar do seu pecado, e às vezes, quando a gente está bem, não vai acusar, mas se a gente está mal, às vezes vai acusar. Agora é necessário que eu tenha humildade, que nem Naamã, ele falou, bom, o que custa, né? Vou me jogar. Mergulhou 1 vez, 2, 3, na 7ª, a carne dele foi purificada, ele teve uma vida nova. Quem é leproso tem que ficar escondido da sociedade, né? Não desfrutando da sua família, das suas bênçãos, mas aquele que é perdoado, purificado em Jesus, ele tem uma vida para desfrutar. Não deixe de sair hoje sem desfrutar de toda a sua herança que Deus tem. Você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é uma herança tremenda para você. Mas é necessário que a gente não seja crianças. Criança fica birrada, né? O adulto reconhece responsabilidade, reconhece os erros. À medida que a gente começa a reconhecer os erros e honrar, aí vai fluir mais. Pessoas se sentem ofendidas, têm multiplicado nesses dias, dentro e fora da igreja, por muitos motivos, né? Falta de perdão está impedindo muitas pessoas de receber esse favor. Quem se ofende, ele fecha o coração. Às vezes a pessoa se ofendeu com alguém dentro da igreja, ou fora da igreja. Quando essa pessoa fala, entra aqui e sai aqui. Ela vem na igreja, mas ela tem uma birra com o pastor, porque tal coisa aconteceu um dia, o pastor não me cumprimentou aquele dia, ou talvez, sabe, às vezes, eu noto comigo, eu gosto de abraçar todo mundo, mas às vezes chega um novo convertido. Nós temos, estou 25 anos aqui já, e nós sempre temos esse costume de estar abraçando quem chega, vendo quem está chegando, como é que você está, tudo bem e tal, e às vezes nós chegamos perto do irmão que está aqui, um da igreja, que já é membro, e outro que está chegando agora. A gente chega aqui, passa pelo irmão da igreja e cumprimenta o que chegou, o visitante, né? E às vezes quer se cumprimentar o próprio irmão que está aqui, que todo dia está com você. Daí você fala, aquele irmão lá é metido, olha lá, não cumprimenta a gente. E às vezes a gente esquece mesmo. E quando vê, passa batido. Aí a pessoa fala, já é um motivo, o diabo só precisa de um motivo, uma ofensa só. Se ele perceber que, o irmão não cumprimenta, só pensa naqueles que estão chegando agora, né? E eu que estou aqui tanto tempo servindo, ajudando, ele não cumprimenta eu. Já basta um motivo. Você já parou para pensar? E aí que a pessoa fecha o coração, aí quando aquele irmão quer dar um conselho, não quero te ouvir mais, você não serve. E assim tem pais com os filhos, tem marido com a esposa. Quando perde, quando você se ofende com o marido, ou com a esposa, o marido com a esposa com o marido, você não ouve mais ele. O filho às vezes não ouve mais o pai, porque se ofendeu. O pai às vezes quer mostrar pulso firme, o filho, em vez de entender que é para bênção para ele entende como uma afronta. Eu vou sair de casa, eu vou embora, vocês não servem para mim, isso está errado, eu que sei da minha vida, sabe, não lembra que quem levou 9 meses foi a mãe, quem trocou as fraldas, quem levou na escola, quem levou no médico, quem cuidou quando estava com febre, com dor de dente. Os filhos geralmente vão lembrar isso depois de uma idade, né? É porque falta honra, falta reconhecer. Mas quando
Nós estamos na igreja, é para reconhecer, aprender que nós precisamos saber perdoar, relevar. Nós somos falhos mesmo, nós erramos. E a gente deve pedir perdão. Perdoa se às vezes eu falhei contigo, mas todos nós podemos falhar uns com os outros, porque é a igreja. Nós só não falhamos com ninguém se nós andamos individualmente. Se nós tivéssemos uma igreja para cada um, pronto, aí você era o pastor, o membro e o dizimista, você sozinho aí, ninguém ia te ferir, porque era só você. Mas quando tem gente reunida, aí dá problema. Só basta reunir. E não tem igreja perfeita, né? Se a gente se reúne, a gente tem... E Paulo falou, até importa que haja divisões, para que os aprovados se manifestem. Deus está testando sua fé, é assim que o caráter de Cristo se manifesta. Aí você vai perdoar mais. Por que tem problema em casa? É para testar sua fé mesmo, é para perdoar mais, para amar mais. Por que aconteceu isso? É para você crescer mais. As dificuldades, elas nos levam... Sem as dificuldades, nós nunca chegaríamos ao nível que eu sou hoje. Se você não tivesse problema na vida, você nunca teria crescido em alguma área para estudar, para crescer, para melhorar. Você, tá bom assim. Mas são as dificuldades, os sofrimentos e as lutas que te levam a um nível maior. Você aprendeu a vencer, né? Os problemas que te fizeram amadurecer, reconhecer os erros, né? E ver algumas coisas. Talvez se você não tivesse sido barrado em algum momento, você não tinha reconhecido alguns erros que precisavam melhorar, né? Então é isso. Basta uma palavra só, né? A ofensa é uma isca de Satanás. Tem um livro de John Bevere que ele fala só sobre isso, inteirinho. Igrejas, ministérios parados e com problemas, por quê? Porque tem briga, não tem unidade, falta de perdão, e Deus quer romper, restaurar, transformar, para quê? Para que Deus possa gerar frutos. Eu creio que Deus quer fazer muitos frutos na nossa vida, dessa igreja, do seu ministério, frutos para Deus, vidas, almas, e Ele precisa que você abra o seu coração, se esforce nesse momento, né? A pessoa ofendida fecha o coração para outra e depois não ouve mais. Até a pessoa que está perto, né? Ela está perto de você, mas você não abre mais o coração e perde a bênção. E às vezes muitas pessoas têm sofrido no corpo com doenças, enfermidades, por quê? Porque ela falta de perdão. Ressentimentos e mágoas abrem portas ali. E quando você começa a perdoar e liberar, o seu corpo físico vai sofrer a cura, o milagre, vai receber a cura, o milagre, porque você deixou de lado aquilo que te fazia mal. Enquanto você está guardando a mágoa, você está com uma raiz má dentro de você. Mas quando você perdoa, a raiz da vida vai brotar de novo, alegria, paz, saúde, tudo que Deus tem, começa a brotar de novo, e de repente, algo que talvez está te impedindo de você ser curado, abençoado, vai mostrar uma visão da vida, Deus vai começar a mostrar de novo o que Ele tem para você. E se Deus está falando aí, deixa Deus falar, em nome de Jesus. Quanto mais nós perdoamos a ofensa, e não nos sentimos ofendidos, ficamos isentos de nos ressentir do mal. Se você perdoar, você não se ressente mais, e a graça e o perdão vêm. 1 Coríntios 13, eu vou dar esse remédio, né? Que é o remédio, um dos remédios que Deus deu. 1 Coríntios 13, 4, que fala assim, ó. O amor, o que ele é? É paciente. Paulo, quando ele foi escrever a Coríntios, ele falou assim, tem os dons, mas eu vou passar um caminho sobremodo excelente, né? Um caminho tremendo. Tem os dons, tremendo, mas esse caminho é maravilhoso. 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece. Quando você lembrar da ofensa, você vai lembrar, o amor é paciente, o amor é benigno, é bom, o amor não se arde em ciúmes, não se ensoberbece, não é orgulhoso. Quando você está em casa com sua esposa, você vai lembrar disso também, o amor é paciente, com seus filhos, com a sua célula, com a igreja, com os irmãos do trabalho, com o irmão da escola, tudo. Onde tiver relacionamento, você vai lembrar, o amor é paciente, né? O amor não se conduz inconveniente, o amor não procura os seus interesses, mas o do próximo. Se eu estou procurando o interesse dele, eu vou ajudar ele, essa é a diferença. Eu estou procurando o meu interesse, de sempre ser abençoado, sempre ser feliz, sempre ser servido,
Ou eu estou procurando o interesse dos outros? Isso é prática, é difícil, né? Se eu começar a procurar mais interesse de você, ser um cara altruísta, né, que altruísta é quem se preocupa muito com os outros, né, às vezes quase deixa de preocupar mais com os outros do que com ele mesmo. É que vê o sofrimento dos outros, ajuda, né, está sempre ligado com o que está acontecendo com os outros, um cara altruísta. Ele fala assim, ó, não procura os seus interesses, não se ressente do mal. A pessoa que não se ressente é o que não é ofendido, é aquele que ele leva afronta, mas ele entende, né, que ele, através de Jesus, ele foi perdoado e ele pode perdoar, ele pode amar, ele pode dar outra face. Se te bater numa face, dá outra. Quiser levar a túnica, dê também a capa. Se te fizer forçar uma milha, vai com ele duas. É esse amor que faz a diferença. Esse é o amor de Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui, que eu estou falando, é o que Deus é com você. Deus é paciente com você, Deus é benigno com você, Deus não procura o interesse dele, Ele quer salvar todo mundo. Né? Deus não tem ciúme, Ele tem ciúme do Espírito que Ele colocou em você. Ele não se soberbece, Deus não é inconveniente, Deus não está procurando só o interesse, Ele quer salvar todo mundo. Deus te oferece perdão. Se a pessoa de Deus ficasse ressentido quando a gente faz o pecado, você pecou, peraí. Deus nos deu a graça, ainda deu o sangue de Jesus, deu Jesus que intercede por nós. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Fala para o seu irmão, dorme não, acorda aí. Esforça aí, deixa Deus transformar. Aleluia. A pessoa ressentida, ela se priva da unidade. Quem está magoado, ele evita aquela pessoa. Esse cara aí, ele já me ofendeu. Comigo é só uma vez. Pisou na bola uma vez comigo, acabou. Então daí ela... Tem pessoas que às vezes podem até sair de uma igreja porque, aquele irmão que está na igreja está lá, ele magoou uma vez, eu vou para outra igreja, porque o irmão está lá, não consigo ficar perto dele e tal. Porque falta uma raiz que está ali, né? Eu escolho, eu quebro e ando em unidade, e vamos para o propósito, né, porque Deus nos colocou. A Bíblia fala que Deus escolheu os membros como lhe apraz. Então, se você está aqui hoje, Deus escolheu você estar aqui como membro desse corpo, para que a gente possa frutificar na casa do Senhor, plantado nesse ato, nessa casa. Mas é necessário que haja esse perdão, né? Se vê uma raiz aí de mágoa, vamos arrancar, senão a gente não consegue ser unido. Em unidade, né? Essa semana nós falamos muito sobre unidade, essa semana passada nas células, né? A importância de ser um, né? Em Timóteo 3:1, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. É um tempo que nós estamos vivendo, que também o diabo quer atrapalhar, porque a Bíblia fala que por se esfriar, porque a iniquidade aumentou, o amor de muitos esfriaria. Então, tempo, os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição, implacáveis, caluniadores. É como se a pessoa pensasse só nela. E aí que está o problema. Quando a gente pensa só em nós, vai doer a mágoa, vai doer tudo, porque se não fizer o que eu quero, porque eu sou o rei. É como se eu quero ser servido. A geração de hoje, ela quer ser servida, ela quer ser o primeiro, ela quer tomar o primeiro lugar. E se você não fizer o que ela quer, se não for do jeito dela, se não for do jeito que ele pensa, já não serve. Se o pastor não pregar o que eu quero, a Bíblia fala que as pessoas mudarão de igreja, de pregadores, buscarão seus mestres, que elas querem ouvir coisas que agradam elas. É por isso que está assim o mundo. Eu estou nessa internet aqui, esse pastor está pregando isso. Vamos mudar para outro pastor. Esse falou muito duro essa semana, não gostei. Aí ele vai lá no YouTube, escolhe outro pastor. Aí esse é legal. Até que vai falar uma palavra que faz ela mudar. Se arrepende. Não gostei desse pastor também não, vou para outro. O mundo quer procurar palavras agradáveis, mas nós temos que ficar na verdade. Não é a palavra que muda para me agradar. É eu que tenho que me arrepender para entrar no padrão de Deus. Jesus falou assim, se todos de igual modo não se arrepender, todos vão perecer. Está lá em Lucas 13.
caiu a torre sobre 18 pessoas, a torre de Siloé. Os caras falaram, esses caras são pecadores, porque caiu a torre em cima deles. Ele falou, não, todos, se de igual modo não se arrepender, vão perecer. A gente acha que o pecador é o outro, que é o outro, mas todo mundo é pecador. Jesus, né, ele veio buscar o pecador, mas ele veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos, sabe por quê? Eu não vim para justos, por quê? Porque não tinha. Todos nós, pecadores, só veio para o pecador, porque não tinha justo. E é para nós mesmos. Enquanto eu reconheço, é o contrário aqui. O mundo de hoje, ele acha que ele é o Senhor, cada um, independência, eu faço o que eu quero e você tem que me servir. Mas o reino de Deus, eu tento servir você. Quer ser o maior? Sirva. Jesus ensinou assim, né? No reino de Deus, quando você serve, aí que você vai ser o maior. Jesus demonstrou isso, né? Então seja rápido em perdoar. 1 Pedro 3,9. Não retribuindo mal por mal, ofensa por ofensa. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso foste chamado, para herdar uma bênção, né? Não retribua mal por mal, né? Mas o contrário. Jesus, o que ele falou aqui, ó, em Mateus 6, é muito forte. Se perdoar as ofensas, Deus perdoa. Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará as vossas. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Forte, né? Um conselho agora de Provérbios. 3 versículos em Provérbios que são conselhos, ó. Provérbio 19:11. A discrição do homem fala o tardio em irar-se, né? Faz ele tardio em irar. A sua glória está em esquecer as ofensas. Ó. O homem discreto, ele faz de conta que não aconteceu. Não foi comigo, não, tá bom. Mas o cara te falou isso, tá bom. Ei, você é sangue de barata, né? Mas é eu que escolho. Jesus deixou os caras bater nele. Jesus podia mandar uma legião de anjos, tacar fogo ali, acabar com tudo. Mas Jesus falou, mas foi para essa hora que eu vim, foi para morrer mesmo. Eles chicotearam Jesus, bateram na face, fazeram levar a cruz, caminhar a milha que nós temos que caminhar, carregar a cruz que não era nossa. Né? Diz que batiam com cana, humilharam Jesus, cuspiram em Jesus. Eles falaram, profetiza se não é profeta. Ele chegava em Jesus, na cruz, se você é filho de Deus, manda, desce aí, a gente vai acreditar. O ladrão zombou de Jesus, se você não é o Messias, tira nós daqui. Mas teve um, que ele poderia ter zombado, mas ele falou, olha, reconhece. Ele falou, ele reconheceu que era pecador, ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Aquele lá, ele entendeu a oportunidade, ele viu que ali estava o Salvador. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ele só precisou de humildade, reconhecer que era pecador, reconhecer que Jesus era Senhor. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não aceite a ofensa, né? Mas deixa a graça transformar. Provérbios 17:9. O que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Renova a questão. Às vezes já perdoou uma vez, mas depois ele volta. Mas aquela vez, você me fez um negócio lá. E tem pessoas que estão ofendidas por muitos anos. Porque basta uma reunião de família, né? Às vezes começa a fazer, o cara começa a beber e tal, família, reúne e tal, tem um lá. Mas aquela vez, né, eu não esqueço nunca, porque fulano, aquela vez, ele magoou aquela vez, e eu não esqueço, eu não perdoo. Sabe? Ele está levando um peso morto nas costas que vai atrapalhar só ele. Então, aquele que renova a questão, afasta amigos íntimos. Talvez você está deixando de aproveitar uma amizade tremenda, pessoas que vai te ajudar, que vai caminhar com você, mas por causa disso você mesmo se afastou. Então, um conselho aqui de Provérbios. Provérbio 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha, você viu aquele filme? Como é que eles faziam para conquistar um palácio? E tinha aqueles exércitos, catapulta e flecha e fogo e bombardeio para todo lado, para tentar
rombar o portão para entrar na cidade forte. A Bíblia fala que o irmão ofendido é igual um palácio desse. É difícil. E às vezes, você que fez a ferida, você vai ter que ser humilde. Por que está acontecendo? Vai ter que conversar. O relacionamento, quando você conversa, você quebra o gelo. Será o que está acontecendo? Por que não é amizade, não é mais a mesma? Tem algo acontecendo. Você vai lá, conversa, abre o coração. Tem algo ali acontecendo? O que está acontecendo? Você vai aprofundar, aí que vai descobrir. Depois de conversar. Mas às vezes se afasta, né, não conversa mais. Mas através do relacionamento, da conversa, do diálogo, que aí vai chegar num denominador, né? E aí a pessoa vai ceder. Um cede de um lado, outro cede do outro. Mesmo que você nem sabe que pecou, mas só de você conversar vai fazer a diferença. Todos aqui conhecem a parábola do credor incompassivo. Lembra? Mateus 18, 23. Era um cara que devia para o rei, eu vou ser rapidinho. Ele devia muito. Fizeram as contas, eu esqueci. Mas era tipo de bilhão, assim, ele devia para o rei, bilhão. O rei chegou e falou, paga o que me deve, senão a sua família vai ser presa. Aí ele caiu aos pés, tem misericórdia, não prende minha família, tem misericórdia, como é que eu vou te pagar? Mas tem paciência que eu vou te pagar. 1 milhão, 3 milhões, como é que vai pagar? O cara queria só enrolar, né? Mas o rei ficou comovido. Ele sabia que não ia conseguir pagar. Tá bom. Eu te perdoo. O cara saiu dali perdoado de uma dívida de 1 bilhão. Aí diz que encontrou um conservo, né? Ele era servo do rei, mas tinha um que era servo dele. Devia lá 100 denários, acho que é ali que está ali em Mateus 18, 23 em diante. 100 denários, que equivale mais ou menos, pelas contas ali, tipo 1/3 de um salário. Vamos dizer assim, uns 500 pila. Aí ele pegou pelo pescoço, você paga, eu vou te mandar prender. Não, tem misericórdia, eu vou te pagar. A mesma coisa que ele fez com o rei, só que ele pegou e mandou prender. Aí diz que alguém que era do rei, viu e falou, olha, aquele cara que você perdoou 1 bilhão ali, ele foi lá e mandou prender o cara que devia 500 pila para ele. Ah, é? Aí diz que o rei mandou chamar e deu um rala nele, né? Aqui, versículo 32, então o Senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Indignado, o seu Senhor entregou os verdugos, até que pagasse tudo o que devia, assim vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um seu irmão. Às vezes nós estamos sendo chicoteados pela vida, pelas situações, porque a gente acaba fazendo o que Jesus não fez com nós. Jesus nos perdoou na cruz, toda dívida. Tudo que nós não poderíamos pagar para Deus, Ele nos perdoou. E a gente quer fazer para os outros diferente. Só através de Jesus na cruz que a gente consegue fazer igual, amar e perdoar, né? Então é esse ponto aqui, Para que é essa palavra? Para que a gente possa ter unidade. Jesus, Ele quer que a igreja seja unida, Ele quer que a gente possa, através da unidade, dar fruto, né? Lá em Atos Apóstolos, fala que a igreja estava unida, partindo o pão em comunhão, em orações, no temor de Deus, milagres prodígios aconteciam, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quando a igreja estiver unida, nós vamos ver mais milagres, nós vamos ver mais coisas acontecendo, Deus vai acrescentar pessoas que nós vamos falar, como que essa igreja está assim? Porque foi a graça, não foi nós. Nós só podemos fazer a nossa parte, mas quando Deus dá a graça, você vai ver Deus te usando como você nunca foi usado, porque nós estamos em unidade, fazendo algo tremendo para Deus. Glória a Deus. João 17, 20, estamos quase terminando. Jesus, Ele ora por aqueles que iam crer, pelos discípulos. Ele falou assim, minha oração, Jesus orando pelos discípulos, né? Jesus ia ser levado, mas Ele orou pelos discípulos. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, pela mensagem deles, para que todos sejam um com o Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, dê-lhe a glória que me destes, para que eles sejam um, como assim também nós o somos. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amastes. A oração de Jesus é que a gente seja um. Mesmo pensar, mesmo parecer. Filipenses fala, mesmo modo de pensar, com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Sabe, num casamento, nós estamos numa igreja aqui, mas é o mesmo exemplo do casamento. Aqui nós não estamos numa corrida para ver quem chega primeiro. O casamento não é para ver quem quer melhor, o marido ou a mulher. O casamento é para um ajudar quem está lá, quem está mais para trás. Aqui não é para ver quem está melhor e ganhar uma corrida. Aqui é para ver quem está melhor, ajuda o mais fraco. Quem está mais na frente, vamos ter paciência e trabalhar com quem está precisando mais de ajuda, quem está chegando agora, quem está com problemas no casamento, na família, em algumas áreas. E é assim que é a igreja. Aí eu vou para frente e os outros que se explodem e tal. Não. Cada um é cada um tem um nível de fé. E Deus nos chamou a um cuidar dos outros e ajudar. A Bíblia fala, carregai os fardos uns dos outros e estarei cumprindo a lei de Cristo. Né? Não é algo, o Evangelho não é se diz respeito só a mim, é a nós. Jesus ensinou, falou assim, Pai nosso, perdoa-nos, livra-nos, dai-nos, tudo no plural, não é? Pai meu que está no céu, livra-me, ajuda-me, dá o meu pão. Quando você ora o Pai Nosso, você está orando no plural, porque é um Pai Nosso, não é só o Pai meu. Aleluia, né? Os músicos, se quiser subir. Aleluia. Então eu creio que é um tempo de frutificar, amém? Seja alguém que não se ofende, que luta pela unidade e desfruta sempre da graça de Deus. Amém? Fala assim para o irmão, vamos praticar? Não se ofenda comigo. Eu sou falho, mas eu te amo. Aleluia. Romanos 5:5. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já foi dado, está em você o amor. Você consegue amar, porque já foi derramado. O amor já foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. E nós só conseguimos dar o que nós recebemos. E você já recebeu Jesus, então o amor de Deus está aí dentro. Às vezes nós entulhamos com um monte de coisa. Às vezes nós temos que podar algumas coisas que estão impedindo o amor de Deus frutificar. Raiva, ira, ódio. É as obras da carne. E nós temos que, pelo Espírito, arrancar, cortar, podar. A Bíblia fala, fazer, pois morrer a vossa natureza terrena. E o último texto aqui que nós queremos ler aqui é Gálatas 5:16, que fala sobre andar no Espírito, né? Aleluia. Digo-vos, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito. Aqui dentro de você existe aquela raiz velha de Adão, ela está querendo competir com a natureza de Deus, que é vida. Mas se você alimentar mais a presença de Deus, você vai vencer. E é assim, a carne luta contra o Espírito, a carne quer pecar, quer ficar irritada, amargurada, ofendida, mas o Espírito quer o quê? Amor, paz, longanimidade e bondade. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Porque se você andar pelo Espírito Santo sendo guiado, você vai praticar o que a lei exige. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme e ira, facção, divisão, partidos. Olha só, é só raiva e ira, é um homem natural magoado, parece. Partidos, invejas, bebedices, orgias, que andam nesses sentimentos, né? As quais eu previno, como já antes preveni, que não herdarão o reino de Deus que praticam tais coisas. Mas o fruto do Espírito o fruto dessa raiz que você recebeu aí, que está aí dentro, é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Amém? Não nos tornamos vangloriosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Aleluia. Só através do Espírito, dessa natureza que está em você, que você consegue vencer. Não é fácil talvez perdoar, mas Deus te deu a condição. E quando você adora a Deus, o que é ensinado nessa igreja? Oração, leitura, meditação na palavra, jejum, são coisas, práticas que fortalecem seu espírito. E automaticamente vai vir, vai brotar. Você não fez esforço, porque é uma raiz. Uma árvore para dar fruto, ela não tem esforço, nasce automaticamente dela. E assim é conosco. Se você está esforçando muito para dar fruto, lutando contra o pecado, e está deixando de praticar a oração, o relacionamento com Deus, vai ser difícil e às vezes você não vai conseguir. Mas se você for para a fonte, ajoelhar, orar, adorar, aproveitar os momentos de adoração na igreja, se entregar, de repente você vai estar vencendo coisas que você falou, nunca eu conseguiria vencer. Eu estou amando, perdoando, eu libero Deus, agora eu perdoo. Amém, eu quero perdoar. Porque algo aconteceu dentro de você, e é o Espírito Santo que faz toda essa obra em você, que é de dentro para fora. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Pai. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu que é o tempo de receber perdão, o tempo de perdoar, o tempo de amar, porque nós já fomos amados, e é o tempo de dar fruto para Deus, o tempo dessa igreja frutificar, e nós temos um só. Amém? Você vai ser um com o seu líder de célula, você vai ser um com o seu pastor, um com esse irmão, e se houver ofensas, que é natural, a Bíblia fala que é inevitável que haja situações, né? Mas nós vamos em unidade se amar, perdoar e caminhar para o propósito, porque nós temos um só chamado, né? Olhando para o que para trás ficou, e olhando para o autor e consumador, olhando para o alvo, para nosso propósito de vida. Agora você vai olhar seu coração, enquanto nós vamos ministrar, eu creio que o Espírito Santo está passando aí, quero que os líderes estejam orando, intercedendo. Se você... Esse ambiente é o lugar da cura, porque o Espírito Santo está aqui, está aí, e Ele quer fazer uma obra tremenda no seu coração essa noite. Se você lembrou de alguém agora, é hora de você esquecer, perdoar, e você vai esquecer e vai soltar esse peso que está te segurando, e você vai olhar, que nem eu falei, para essa cabana. Você vai sair dessa cabana velha, do passado, que te impede de ver o que Deus tem para você, e você vai entrar no novo de Deus, na graça. Você vai entrar no horizonte que Deus tem preparado e vai comer frutos de justiça. Aleluia. Eu creio nisso. Esses dias eu deitei na cama, eu encostei na minha esposa e eu vi uma, não sei se foi uma visão ou algo assim, mas eu vi, até falei na minha célula. Eu vi um ramo de amora, tipo assim, que dava 5 frutos diferentes no mesmo galho. E aí eu abri o olho e falei, eu vi uma planta, um galho de amora, e se você pesquisar, amora é a fruta que simboliza o amor. E se nós entendemos que o amor é o vínculo da perfeição, e através amando as pessoas, nós vamos dar muitos frutos. Então tinha 5 frutos diferentes, 5 também representam o número da graça. Mas é só algo que eu coloquei agora que eu lembrei. Mas eu creio que Deus tem um tempo de frutificar, e se você pode usar essa visão como algo profético na sua vida, use. Tudo é possível ao que crê, então creia que Deus está frutificando a sua vida, e que frutos novos estão acontecendo, que de você vai brotar um ramo de vida, de poder, de salvação e de milagres, e aquilo que talvez você nunca achou que ia conseguir chegar, que talvez você foi profetizado, e você não chegou ainda, mas talvez é o tempo agora de frutificar, e Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e Ele falou, sem mim nada podeis fazer, e a palavra, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se você permanecer na palavra,
você verdadeiramente será discípulo de Jesus, e a palavra vai te limpar, e ela vai te libertar, e ela vai te fazer dar frutos em nome de Jesus. Adore a Deus, deixa Deus curar em nome de Jesus. Oriá saramai, ore em línguas, adore, e vamos passar esse tempo aqui recebendo essa graça em nome de Jesus.